Bom dia, pessoal. Olha só, nosso assunto hoje é sobre os biomas do Brasil. Vamos iniciar e ao final vamos aplicar o exercício. Espero que não restem dúvidas e caso tenha dúvidas, peço para que vocês me tragam pelo WhatsApp ou pela plataforma. Então, para a gente começar a falar sobre os biomas em si, vamos falar rapidamente sobre os níveis de organização dos seres vivos, que já foi rapidamente falado também na aula anterior, né? E como é que funciona essa organização? A gente inicia a matéria, na verdade, a organização da matéria até os seres vivos a partir do átomo. Depois vem para as moléculas, as organelas, as células, os tecidos, os órgãos, os sistemas, até chegar no organismo. O organismo é a unidade estrutural, digamos assim, completa, né, viva, completa, para seres pluricelulares. E quando a gente tem um organismo interagindo com vários outros organismos, aí a gente passa a ter, de fato, a organização dos seres vivos no ponto, na questão ecológica em si. Então a gente tem uma população, por exemplo, uma população de lobos-guarais. É uma população. Uma população de seres humanos. É uma população. Uma população de pulgas num cachorro. É uma população. Tá? São organismos da mesma espécie. Isso é uma população. Quando a gente tem várias populações convivendo entre si, a gente tem uma comunidade. Que é, por exemplo, vários cachorros com várias pulgas interagindo com os gatos, interagindo com outros animais e com as plantas que estão por ali. E quando você tem esses seres vivos interagindo entre si em um ambiente que também vai influenciar nas questões abióticas, por exemplo, a interação com o ambiente abiótico vai ser o ecossistema. Por exemplo, imagina é, aqui na Caatinga paraibana, tá? Um local em que a gente vai ter plantas num determinado solo, com um determinado clima, e que alguns animais frequentam aquele ambiente e todos eles estão interagindo com aquela temperatura, com aquela umidade, com aquele tipo de solo que é muito cascalhento, mas que tem bastante nutriente. Então, isso é um ecossistema. E quando a gente tem vários ecossistemas juntos, a gente tem a biosfera. Mas também a gente pode separar por biomas, que são nada mais, nada menos do que ambientes terrestres de ampla área geográfica, que é um conjunto de ecossistemas com um tipo de solo semelhante, com vegetação semelhante, com um clima semelhante. E as interações que a gente vai ter naquele ambiente são próprias dele. Por exemplo, vamos falar agora dos biomas em si, os que fazem parte do nosso país. Na aula anterior a gente falou sobre os biomas do mundo, rapidamente. A gente falou da tundra, da taiga, falou das savanas, falou do deserto, falou muito rápido, na verdade, a gente falou desses todos. E aqui agora nessa aula a gente vai falar com mais calma de cada um dos biomas que a gente tem aqui no Brasil. Tá? Vamos falar sobre a Amazônia. A Amazônia, ela é um bioma que está aqui no nosso país, mas não é exclusivo do Brasil, e que a gente possui muitas características que permitem ser hoje um bioma de grandes proporções. Na verdade, é um dos maiores biomas que a gente tem no mundo, né? E só para vocês terem ideia, a gente tem aproximadamente 25% de toda a biodiversidade de seres vivos, tá, conhecidos, estão na Amazônia. 25% do mundo é muita coisa, tá? O ambiente em que a gente está falando aqui, o ambiente em questão, possui o clima equatorial úmido, que significa o seguinte: temperaturas altas o ano todo, com chuva o ano todo. Por quê? Quanto maior a temperatura, maior a evapotranspiração e a evaporação da água
do ambiente. Como é um local muito cheio de rios, então vai ter uma umidade muito alta, vai estar sempre evaporando muito. E como tem muita evaporação, tem muita condensação, tem muita chuva, chove o ano todo. Para se ter ideia, por ano chove 2.500 milímetros, o que é muita coisa. Significa aproximadamente 2,5 metros de água do chão até a altura da porta da sua casa, por exemplo, de água por ano. É muita chuva, é muita chuva. Parece que não, mas é muita água, tá? E por ter muita água, ter uma temperatura muito alta, a gente tem as maiores plantas do mundo, as maiores folhas, as maiores árvores. A gente tem muita coisa aqui. Olha só, observem que é um ambiente completamente coberto de árvores, né? Floresta. Ela é fechada. Tem pontos na Amazônia que não entra luz. Você tá lá embaixo das árvores e não tem luz. É tudo escuro porque é muito fechado, tá? Tem, lógico, tem pontos que não, mas alguns outros pontos tem muito pouca luz. E a prova disso são essas folhas. Olha o tamanho de folhas de árvores que tem na Amazônia, tá? Essa daqui é a Vitória Régia, que ela tranquilamente chega aos 2 metros de diâmetro, tá? Para uma pessoa ficar deitada em cima dela, para você ter ideia do tamanho dessa folha, tá? Os animais que aqui a gente encontra são muitos, né? Diversos, de aves, mamíferos, répteis, anfíbios, insetos, muitos insetos, aracnídeos, tem muita coisa, é uma diversidade muito grande, é muito grande. Mas mais diverso do que na Amazônia, a gente vai ver mais na frente outros exemplos, tá? De biomas. Dando prosseguimento, vamos falar um pouco do Cerrado. É o segundo maior bioma brasileiro. Ele cobre aproximadamente 25% do território brasileiro. Hoje, um dos biomas mais afetados com o desmatamento. A Amazônia sofre muito com o desmatamento, mas não se compara ao Cerrado. Hoje a gente tem aproximadamente 80% do Cerrado já devastado, o que é muita coisa. E é para quê, professor? Essa devastação acontece para quê? Para a produção de soja, milho e gado. Basicamente é para isso. Na Amazônia, além da extração de madeira, agora também está se fazendo tudo isso que faz no Cerrado: soja, gado e milho. Para estar produzindo e servindo ao comércio mundial desses recursos, ração para animal e carne. O clima do Cerrado é um clima tropical continental, o que significa verões chuvosos, invernos secos, temperaturas razoavelmente altas, mas nos invernos geralmente fica um pouco mais frio. E por ser muito seco nesse período, mas muito seco mesmo, é comum as queimadas naturais. E como é que acontece isso, professor? Bom, pode ser um raio que caiu ali naquela região e, como está tudo muito seco, pega fogo naturalmente. Inclusive, existem plantas que elas só crescem no cerrado depois que passa o fogo por cima, tá? Agora, os incêndios criminosos, eles acontecem num período do ano que não deveria acontecer, o que é prejudicial demais para o bioma, tá? A pluviosidade média anual, como vocês estão vendo aí, ela varia entre 800 e 1.600 milímetros. Olha só a diferença para a Amazônia. É praticamente a metade. Isso quando está no nível mais alto, porque quando chega a 800 milímetros é muito menor a taxa de precipitação de chuvas, por causa que aqui o ambiente já é mais seco, então a evapotranspiração pode até acontecer, mas como tem o movimento das massas de ar, tem as barreiras, está em local mais elevado e tudo mais, vai afetar de fato essa pluviosidade. A flora do Cerrado é uma flora riquíssima. A gente pensa de aparentemente não, porque só tem aquelas plantas de galhos retorcidos e tal. Na verdade, não. Existem aproximadamente 11 tipos de
formações vegetais no cerrado, né? Dos campos, que é aquele que a gente conhece, os campos limpos, né? Sem arbustos, sem nada, é só grama, só o matinho assim. Mas tem o campo sujo, tem o cerrado. O campo sujo, na verdade, é porque tem arbustos, tem árvores, tá? Tem o cerrado no sentido restrito, que é com aquelas árvores esparsas e todas contorcidas, né? Que a gente conhece bem, já ouviu falar bastante. Mas também tem o cerradão, que já é uma área mais de floresta. Tem a mata seca, tem a mata de galeria e a mata ciliar, que são aquelas matas que estão nas beiras dos rios, tá? Todas elas fazem parte do cerrado, tá? Existe a mata ciliar para todos os biomas. Onde tiver rio, tem mata ciliar. E é importantíssima essa mata, tá? Os animais no cerrado são muitos, muitos animais também fazem parte do cerrado. Só para vocês terem ideia, a gente tem aproximadamente 199 espécies de mamíferos já foram catalogados, 864 espécies de aves, 180 espécies de répteis, 1.200 espécies de peixes, 150 de anfíbios e mais de 90 mil tipos de insetos. Ou seja, é uma diversidade também muito alta. É lá onde a gente vai encontrar o famoso lobo-guará, que é o animal símbolo da região do Cerrado, tá? Existem outros animais que são muito, a gente vai ver que eles são frequentes no país inteiro, né? Não mais hoje porque o desmatamento está muito grande, né? Está gravíssimo, principalmente aqui na região da gente. Mas a gente pode encontrar esses animais aqui praticamente em todo o Brasil. Na Amazônia a gente encontra, no Cerrado, no Pantanal, na Mata Atlântica, até mesmo na Caatinga a gente encontra alguns desses animais, tá? E é o que a gente vai ver agora, por exemplo, na Caatinga. A Caatinga tem esse nome, não é porque ela fede, pelo amor de Deus, não pensem nisso, porque Caatinga na verdade vem do tupi, que é Caá e Tinga. Caá é floresta e Tinga é branca. Então, a Caatinga na verdade é a floresta branca. E por que chama-se de floresta branca? Porque os índios naquela região, no período de seca, quando eles olhavam a floresta, ela estava branca, desse jeito aqui, ó, na imagem B. E quando chove lá, que é muito raro, a quantidade de chuvas inclusive é muito baixa, de 300 a 800 milímetros quando chove muito. E também é muito irregular essas chuvas, ela chove um período, passa outro muito seco, tá? Na verdade chega a passar 9 meses sem chover na Caatinga, na região do semiárido, onde a gente conhece como sertão. Mas observa que quando chove, tudo fica bem verdinho. Essa imagem aqui do lado, né, essa imagem A toda verde, é a foto do mesmo local da imagem B no período de seca. Observa que no período de seca a gente tem algumas plantas que ainda ficam verdes, ó. Essas aqui, que são as chamadas cactáceas, são essas plantas aqui, ó. Elas conseguem resistir muito bem ao calor, elas são totalmente adaptadas ao clima seco, quente e com poucas chuvas. Elas conseguem armazenar água em seu corpo e manter-se fazendo fotossíntese mesmo quando não tem mais água no ambiente, quando não tem mais água no solo por causa que não está chovendo, não tem mais umidade no ar suficiente para estar mantendo essas chuvas regulares, e elas conseguem se sustentar e manter-se vivas, né, por longo período de seca. Esses casos aqui a gente tem o mandacaru e tem o xique-xique, que são as plantas características da caatinga. Não que não existam outras, existem muitas outras plantas, como por exemplo um buzeiro, também é próprio da caatinga, o juazeiro, e outras plantas, a veloz, a gente tem a jurema e várias outras plantas que são típicas da caatinga, todas adaptadas ao ambiente. Quando eu falo adaptada, significa que isso aqui que vocês veem como seco e aparentemente morto, na verdade
é um estado de, vamos chamar de hibernação, só que não no frio, no calor, a hibernação do calor, porque quando vem as chuvas, fica tudo verdinho, tá tudo vivo, só tá aguardando o momento certo para florar, se reproduzir e se manter naquele ambiente, tá? Além da flora, né, que é muito bonita, a flora da Caatinga é linda, é belíssima. Para quem nunca teve a oportunidade de ir no sertão da Paraíba, por exemplo, quando essa pandemia passar, eu sugiro que vão conhecer, vão lá viajar. Esse período de agora, de junho até o iníciozinho de agosto, vocês vão ver paisagens belíssimas, verdes, exuberantes, com flores, com plantas cada vez mais bonitas. Lógico que depois desse período, desses 3 meses, que é os períodos que tem mais chuvas, digamos assim, vocês vão ver um ambiente muito mais seco, muito mais rigoroso. E talvez não agrade muito a vocês. Mas para os biólogos, por exemplo, a Caatinga ela é bela do início ao fim, com tudo. É seco, úmido, chovendo, com sol. Ela é bela de todo jeito. Tá? Animais da Caatinga, a gente vai ter, como eu já falei, muitos parecidos com os dos outros ambientes. Tá aqui o puma, o leão da montanha, a onça parda, né, que é característica do Brasil inteiro. O veado catingueiro, que também aparece em outras regiões, mas característicos daqui mesmo da Caatinga, a gente vai ter o sagui. O sagui é próprio da Caatinga. A gente vai ter o cancão, que é esse pássarozinho aqui. E tem vários outros animais, por exemplo, corujas típicas de lá, lagartos. Lagartos a gente vai ver aos montes, tá? Vai ter o teju, vai ter esse calango aqui que é uma iguana, não é camaleão, tá? É uma iguana. A gente tem morcegos, aranhas, anfíbios também, tá? E bastante outras aves. No Pantanal, a gente tem um outro bioma muito parecido com a Amazônia, com uma precipitação de chuvas bastante elevada também, mas que não é tanto quanto na floresta amazônica devido à quantidade de insolação. Tá? Aqui o ambiente é tropical continental, o que significa que a gente tem 2 períodos do ano bastante definidos. A gente tem o verão e o inverno bem separados. O verão chuvoso, semelhante ao cerrado, e o inverno muito seco, que é o período das secas do Pantanal. O nome Pantanal já significa isso, pântano. É um pântano gigante, na verdade é a maior área pantanosa do mundo. E ela é dividida por 3 países, né? Paraguai, Bolívia e Brasil. E a parte do Pantanal brasileiro se encontra nos estados do Mato Grosso do Sul, e possui uma biodiversidade maior do que a da Amazônia. Professor, é possível? A Amazônia é tão grande, tão cheia de diversidade. O Pantanal é mais do que a Amazônia, sendo um espaço tão pequeno como esse aqui? Sim, de fato. Pelo fato do seguinte, essa região ela recebe muitas aves migratórias. A maior biodiversidade de aves do mundo está no Pantanal. Tem muitas aves que vêm do mundo inteiro só para se reproduzir, para se alimentar nessa região. Devido a esse ambiente aqui ser quase todo alagado, tem uma produção muito alta de plantas e de animais. Tem muitos peixes. A quantidade de espécies de peixes presentes no Pantanal é gigantesca. E devido às cheias dos rios que fazem com que esse ambiente fique alagado, pantanoso, quando chega no período do inverno, que seca, os níveis dos rios baixam e tudo mais, a matéria orgânica que cobre essas terras ficam ali disponibilizando uma fertilidade do solo muito alta. Então, essa região é uma região muito visada para a produção de soja e milho. E está sofrendo com essa devastação também para essa produção. Não consegue ter um avanço tão grande, porque como é uma área muito alagadiça,
fica difícil a produção, fica difícil o deslocamento. Aqui praticamente só passa veículos aquáticos leves, são barcos a motor, um motorzinho leve, não pode ser uma coisa muito pesada, um navio não passa, tá? Carro não passa, caminhão não passa, que é muito, 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 muito alagado. Lógico, tem regiões que não são tão alagadas, tem regiões que não se alagam, na verdade, mas é uma quantidade menor, né? E é onde basicamente tem as ocupações humanas, então não tem uma exploração tão grande assim. Além da flora que a gente pode ver aqui, que é muito característica, muito parecida com a da Amazônia, a gente vai ter a fauna que, como eu falei, é riquíssima e também está representada aqui muito semelhante ao do Cerrado e a da Amazônia. Tem lobo-guará no Pantanal, tem onça pintada, tá? Tem tucanos, jacaré no Pantanal dá de rodo, tá? É muito jacaré. Vocês podem até pesquisar depois, procurar lá, passeio de barco no Pantanal depois da quarentena. Coloca lá. Na verdade, tem jacaré para todo lado, tá? Nesse vídeo. E o animal símbolo do Pantanal, que é o jaburu ou tuiuiu, tá? Que é essa ave aqui, típica do Pantanal. A gente não vai encontrar ela em outros locais. Só de passagem, mas geralmente ela está no Pantanal. A Mata Atlântica, essa sim a gente vai dar uma ênfase maior porque é onde a gente vive, né? Ela se estende do litoral do Rio Grande do Norte até parte do Rio Grande do Sul. E originalmente ela cobria em torno de 15% do território brasileiro. Só que com a chegada dos portugueses, dos holandeses, dos franceses e de todos os europeus que vieram colonizar aqui o país e que dizimaram as tribos indígenas, foi junto com elas também a nossa floresta, a nossa Mata Atlântica. E hoje, de 100% que existia há 520 anos atrás, a gente tem apenas 7% oficialmente declarado desse bioma. Só que devido às ocupações humanas, devido ao desmatamento por produção de cana-de-açúcar e outras monoculturas, né, e o desenvolvimento das cidades, a gente acredita-se hoje, os biólogos e os engenheiros ambientais acreditam que esse bioma só tenha na verdade 3% dele, tá? E as maiores concentrações de floresta estão nos estados de São Paulo, Paraná, tá? E também no Rio de Janeiro e Espírito Santo, que são regiões serranas, são regiões de difícil acesso para desmatamento e elas não servem para muita coisa, porque, como eu disse, são regiões de muita serra, muita montanha, uma declividade muito alta. Então, até para acessar esse local é difícil, para desmatar então é mais ainda. Então, região serrana da Serra do Mar, que vai de parte do Rio de Janeiro até perto de Santa Catarina, tem muita Mata Atlântica ainda preservada, né? Mas que o restante, onde você tiver planície, onde você tiver uma região um pouco mais suave, digamos assim, no seu relevo, você vai ter a Mata Atlântica destruída, tá? A gente tem algumas reservas muito pequenas ao longo de toda a extensão da Mata Atlântica, mas são bem pequenas. Se for parar para observar, tá bem pequena hoje, tá? Essa mata, ela tem o clima tropical úmido, né? O que significa que a gente tem chuva o ano todo, com temperaturas médias amenas de 23 graus, mas também varia muito porque, por exemplo, aqui no nosso estado, né, na Paraíba, a gente tem uma temperatura que pode chegar a 35 graus, até 40 graus, mas lá no Rio Grande do Sul a gente tem temperaturas que pode chegar a 0 graus, menos 2, tranquilo, tá? Então, a gente tem diversas temperaturas variando, mas como é um ambiente que está na região do Oceano Atlântico, toda ela recebe umidade de lá. E isso faz com que a precipitação de chuvas seja elevada, de 1.200
milímetros por ano. Isso é bom, né? Isso permite com que a gente tenha chuvas aqui o ano todo, ou sempre está chovendo. Não é todos os dias como na Amazônia, mas a gente tem chuva aqui regularmente, tá? A flora da Mata Atlântica é uma das floras mais diversas do mundo. A gente tem aqui, por exemplo, só para vocês terem uma ideia de comparação, em 1 hectare de Mata Atlântica a gente consegue encontrar muito mais biodiversidade de plantas e animais do que em toda a Alemanha. Só para se ter uma ideia da quantidade de diversidade que a gente tem na Mata Atlântica. E isso está se perdendo com os desmatamentos, com a produção de cana-de-açúcar, com a invasão das cidades e derrubada da floresta para a produção de estradas, produção de cidades mesmo, construção, criação de cidades, de bairros habitacionais e tudo mais. A fauna desse bioma, aqui como vocês podem ver, é muito diversa também. A gente vai ter aqui a jaguatirica, a onça pintada também está aqui presente, tá? Outros animais, como répteis e anfíbios, são muito frequentes, mas o animal símbolo da nossa Mata Atlântica é o mico-leão-dourado, tá? Que estava há uma época em extinção, hoje já está um pouco mais em uma melhor situação, tá? Só está hoje em vulnerabilidade, digamos assim. É uma espécie que está vulnerável ainda, mas não está mais com risco de extinção, como é o caso de outros animais. A gente vai ter corujas, capivaras e outros roedores, tá? O carcará, gaviões e várias outras aves de rapina, assim como também muitos insetos. Por último, vamos falar dos pampas, os pampas gaúchos ou os campos sulinos. Pampa também é um termo do tupi que os índios colocaram, que significa nada mais nada menos do que planície. Planície porque essa região dos pampas é uma região realmente de planície. Olha só, observa que basicamente é um ambiente assim, ó. É plano com praticamente nada de vegetação. Lógico, vai ter regiões de floresta? Vai. Mas é principalmente campos cobertos de gramíneas, tá? A vegetação que forma esse ambiente é a vegetação de gramíneas. Professor, e por que só tem gramíneas? Porque é um ambiente em que a gente tem o clima subtropical frio. O que significa isso? 4 estações do ano bem definidas, com temperaturas elevadas no verão e baixas temperaturas no inverno, chegando a temperaturas negativas. A temperatura média é de 14 graus e a precipitação ela é baixa, de 545. Ou seja, isso tudo permite que esse ambiente não tenha um desenvolvimento florístico muito alto. Quando eu falo desenvolvimento florístico, eu estou falando da flora, estou falando de árvores, de florestas, tá? Mas lógico, como eu disse, não é o campo sulino inteiro que é assim. São partes dele que tem, a maior parte dele é assim. Mas tem partes, por exemplo, nas encostas, né, desses montes, dessas serras, tá? A gente vai ter algumas partes de floresta e a gente vai ter regiões, principalmente na região mais próxima à região da Mata Atlântica, digamos a fronteira com a Mata Atlântica, que vai ter essa região das matas de araucárias, que é uma parte da Mata Atlântica bem específica que ocorre basicamente no sul do país, na região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e sul de São Paulo. A gente vai ter essa mata de araucária, né, que é uma parte da Mata Atlântica bem particular, que é característica dessa região por ser mais fria, tá? A gente vai ter algumas plantas como o pinheiro do Paraná e assim como outras gimnospermas adaptadas mais ao clima frio. A fauna dos pampas ela é bem variada também, mas não tanta, porque como é um ambiente muito aberto, a gente tem poucos animais ali aproveitando daqueles recursos, né? A gente tem alguns com o destaque para o
a marmota, né, que é esse bichinho aqui, esse roedor, né? Tem o lobo dos campos, a raposa das campinas, o veado campeiro, né, que também está presente no cerrado, algumas aves a gente vai ver bastante e principalmente gado. Gado a gente vai ver bastante, tanto gado quanto cavalos, que não são nativos da região, mas eles estão bastante presentes devido a ser um ambiente propício para esse tipo de animal. São campos, né, com gramíneas que eles se alimentam bastante. E aí a gente vai falar agora rapidamente das zonas costeiras para finalizar a nossa aula, pois essas duas zonas aqui elas não são biomas, mas elas estão presentes nos biomas que iniciam do Amapá até o Rio Grande do Sul, na verdade o finzinho de Santa Catarina, não chega nem ao Rio Grande do Sul, tá? Os mangues. As restingas, elas vão estar presentes em tudo que for região de praia, tá? São essas vegetações que a gente também chama de vegetação de duna. A gente vai encontrar alguns animais aqui, mas são muito poucos. São alguns lagartinhos, às vezes um inseto, às vezes algum mamíferozinho pequenininho, um roedor, mas é muito pouco, tá? No mangue já é diferente. No mangue a gente vai encontrar bastante animais, principalmente aquáticos, porque o mangue é aquela região em que a gente vai ter um ecótono, o encontro de um rio com o mar. Esse ambiente ele é riquíssimo porque ele torna-se o berçário para a reprodução de animais, tanto do mar quanto do rio. E está sendo altamente degradado pela ocupação humana para a construção de resorts, para a construção de cidades, de bairros habitacionais, sem contar que também, devido à decomposição que ocorre aqui naturalmente, devido a todo o material orgânico ser carreado do rio até essa região, o cheiro do ambiente não é muito agradável. Eu penso que todos que já foram aqui numa praia que tem um rio perto, por exemplo, ali na Barra de Gramame, tem essa característica, esse cheirinho de enxofre, um cheiro de ovo podre, uma caatinga mesmo. E o pessoal achando que por essa caatinga ser uma questão de sujeira, jogam muito lixo nesses ambientes, muito lixo. Tá? Na região aqui de Cabedelo, tem umas regiões de mangues também que é muito problemático nessa questão, né? Se vocês também tiverem a oportunidade de conhecer a região do Jardim Manguinhos e por ali, é uma comunidade de Cabedelo que é até meio perigosa, que tem uma lixarada só. Parece que pensaram assim, não, é mangue, aqui é local de jogar lixo, tá? É uma outra coisa que impacta bastante também os mangues. Mas a produção ela é muito alta, tanto de animais quanto de plantas. O mangue também está sendo destruído por causa da produção de camarão, tá? E peixes, né? Essas regiões, por serem facilmente alagáveis e estarem diretamente em contato com o mar, tem uma água bastante salgada. Não é tão salgada quanto o mar, mas é uma água salobra, ideal para o desenvolvimento de camarão, né? E aí esses animais eles poluem muito, principalmente quando se colocado em uma concentração muito alta em pequenos espaços assim, confinados, tá? Então a degradação hoje está sendo também muito por causa dessa produção aqui. O consumo exagerado de determinados recursos está fazendo com que a gente destrua o planeta. O nosso exercício aparentemente é grande, mas ele não é. São só 3 perguntinhas que tem aqui e algumas coisas para vocês darem uma lida, né, e responder. Caso vocês tenham alguma dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp e lembrem-se, não fiquem presos apenas à aula. Procurem fontes na internet, procurem outros vídeos, procurem outros materiais, textos, procurem sites sobre o tema. Biomas brasileiros, tem muita coisa sendo falada por aí na internet, tá? Aproveitem e qualquer coisa tragam uma pergunta para mim. Até mais, até a próxima aula.